Governador catarinense se reúne com o príncipe da Arábia Saudita. Oportunidades do estado são apresentadas a país do Oriente Médio. Novos leitos de UTI são entregues em hospitais catarinenses. Medida deve reduzir taxa de ocupação. Rio Grande do Sul investe em infraestrutura digital. Acordo prevê 3 bilhões em novos projetos, incluindo a cidade de data centers. Multinacional anuncia investimento de 200 milhões de reais no Paraná. Nova linha vai produzir cabeçotes para motores. Ceasas do Paraná recebem melhorias. Projetos sustentáveis estão incluídos nas modernizações. Lula é condenado a indenizar Bolsonaro. Governo deverá pagar por declarações falsas sobre imóveis do Alvorada. E você vai ver ainda. Mundo de olho nas eleições americanas. Kamala Harris e Donald Trump debatem pela primeira vez na disputa pela Casa Branca. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quarta-feira, 11 de setembro. Nós estamos ao vivo no horário de Brasília, agora 8h02. Iniciamos esta edição do Pix News falando que o governador de Santa Catarina se reuniu com o príncipe da Arábia Saudita em São Paulo. O objetivo do encontro foi apresentar as oportunidades de negócios no estado. O encontro foi acompanhado pelos secretários de Estado da Articulação Internacional e Projetos Estratégicos Paulo Bornhausen e da Comunicação João Paulo Gomes Vieira, além do presidente da Invest SC Par, Renato Lacerda. Apenas 4 estados foram convidados a encontrar o príncipe na passagem dele pelo Brasil. Santa Catarina já mantém sólida parceria comercial com a Arábia Saudita. Em 2023, a balança comercial entre eles teve saldo positivo de mais de 199 milhões de dólares, com Santa Catarina exportando 311 milhões e importando 112 milhões. Agora o estado pode ter ampliado os investimentos do país do Oriente Médio. Com quase 1.400 leitos de UTI ativos em Santa Catarina, nos últimos 11 meses, o estado intensificou as entregas de novas unidades para diminuir as taxas de ocupação. Há pouco mais de 4 meses, Santa Catarina vivia um colapso na saúde, com praticamente todas as regiões do estado com leitos de UTI 100% ocupados. Entre as principais causas estavam doenças respiratórias e o aumento de casos de dengue. Para evitar que este cenário se repita, o estado abriu 230 novos leitos de UTI pelo SUS em 11 meses. Além da compra de equipamentos, a Secretaria de Estado da Saúde está custeando integralmente as unidades até a habilitação pelo Ministério da Saúde, com repasses de R$ 1.200 por leitos vagos e R$ 1.800 por leito ocupado. Com a previsão da entrega de mais 20 leitos nos próximos dias, no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages, o estado alcançará 250 novas unidades. A expectativa é atingir a marca de 280 novos leitos de UTI até o final deste ano. Atualmente, com 1.396 leitos ativos, apenas 163 estão disponíveis, o que representa uma taxa de ocupação de 88%. O Rio Grande do Sul anunciou nesta quarta-feira novos investimentos na área de infraestrutura digital. Em parceria com uma empresa do segmento e também data centers, serão alocados mais de 3 bilhões de reais. O protocolo de intenções entre o governo do estado e a iniciativa privada busca viabilizar a construção do maior e mais inovador empreendimento de infraestrutura digital da América do Sul. A cidade de data centers, como está sendo chamado, compreende um investimento inicial de mais de 3 bilhões de reais apenas na primeira fase, representando um passo decisivo para posicionar o Brasil como um polo central na revolução global da inteligência artificial e na transformação do Rio Grande do Sul por meio do potencial econômico da infraestrutura digital. Com a assinatura do documento, o Estado assume o compromisso de viabilizar a infraestrutura do ponto de vista governamental, criando o primeiro distrito industrial de data centers do país. A nuvem que a gente tanto fala não é literalmente a nuvem, né? Talvez alguns possam, de forma desatenta, ao voarem de avião por aí, ficarem procurando
onde estão, afinal, os dados que vão para as nuvens. Não seria seguro, né, estar nessas nuvens, uma vez que estariam acessíveis por quem por lá circula. É claro que não é a nuvem. E, aliás, é até curioso que logo depois de termos enfrentado uma calamidade onde as nuvens foram, de alguma forma, vilãs nesse processo, né? As nuvens nos atemorizaram, as nuvens trouxeram as chuvas que, de forma tão intensa, acabaram gerando os desafios nesses meses passados. Agora, esta outra nuvem seja uma oportunidade para o nosso Rio Grande do Sul. Nós termos aqui um anúncio de um investimento num município que foi duramente afetado, o prefeito Hernani, que está conosco aqui, município de Eldorado do Sul. Então, ter um anúncio de um investimento no município que foi muito afetado já é muito importante. Mas não é apenas isso. É o anúncio de um investimento de 3 bilhões de reais neste município. Um anúncio de um investimento de 3 bilhões de reais no município que foi afetado é muito importante. Mas não é só isso. É um anúncio de 3 bilhões, um município que foi duramente afetado e que prenuncia potencialmente no sonho maior que o Marcos nos convida a sonhar aqui, um investimento que pode chegar a R$500 bilhão de reais. As centrais de abastecimento do Paraná estão sendo modernizadas, beneficiando milhares de consumidores e comerciantes. Obras da infraestrutura e políticas de sustentabilidade buscam melhorar o atendimento para quem depende destes locais para a comercialização de alimentos. Diariamente, cerca de 50 mil pessoas circulam pelas unidades das Ceasas de Curitiba, Londrina, Cascavel, Maringá e Foz do Iguaçu. Essas centrais são importantes na cadeia de distribuição de alimentos, com aproximadamente 8 mil toneladas de produtos passando por lá todos os dias, abastecendo mercados, feiras e mercearias. Obras recentes trouxeram melhorias no pavimento e na estrutura dos boxes, facilitando o trabalho dos comerciantes e melhorando a circulação de veículos pesados, como caminhões. Grandes investimentos históricos na Ceasa, em 4 anos, mais de 50 milhões de reais. É uma estrutura que há muito tempo não recebia esses investimentos extremamente necessários. Pelas Ceasas passam em torno de 50 mil pessoas por dia nas Ceasas do Paraná, então elas necessitam de infraestrutura. E o que foi feito? O governo conseguiu dar resposta para que os usuários tenham mais conforto, mais qualidade, o trabalho seja mais fácil, em função de não ter buraco, não ter assim todas as dificuldades que a falta de infraestrutura faz. As mudanças também incluem políticas relacionadas à sustentabilidade. A Ceasa de Curitiba, por exemplo, foi certificada com o ISO 14001, um reconhecimento internacional por boas práticas ambientais. Entre as ações implementadas estão a geração de energia solar e a substituição da iluminação por lâmpadas de LED que consomem menos energia. Essas iniciativas ajudam a reduzir os custos operacionais e a diminuir o impacto ambiental. São quase 700 empresas instaladas, mais de 5 mil produtores que comercializam mensalmente seu produto na Ceasa. São 5 bilhões de reais por ano em venda, são 8 mil toneladas diárias que passam pelas nossas Ceasas, então um volume expressivo de alimentos, um volume expressivo de recurso, é uma ferramenta importante para o dia a dia do agro paranaense. Outro destaque é o programa de reaproveitamento de alimentos, que recolhe produtos ainda próprios para consumo, mas sem valor de mercado. Recentemente, o programa foi premiado internacionalmente, o que chamou atenção para o trabalho desenvolvido. O projeto busca reduzir o desperdício e atender a população em situação de vulnerabilidade, mas também levanta questões sobre a gestão de resíduos e o combate ao desperdício no setor alimentício. A fabricante multinacional espanhola de sistemas de propulsão Horse anunciou que vai investir 200 milhões de reais em uma nova linha industrial na planta da empresa em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O anúncio foi feito durante reunião com membros do governo paranaense. A nova instalação vai produzir cabeçotes para motores de alumínio.
Além de gerar 60 novos empregos diretos na linha de produção, no local serão utilizados métodos de fundição sustentáveis, com aterro zero, baixo consumo de energia e uso de areia inorgânica, sem amônia. A Horcia, em novembro do ano passado, anunciou um investimento de 100 milhões de reais aqui no estado. E agora, novamente, em menos de um ano, mais 200 milhões de reais, ampliando a sua gama de produtos que serão fabricados aqui no Paraná, ampliando o número de funcionários, né, e consolidando São José dos Pinhais como um grande polo automotivo, gerando riqueza e ajudando o Paraná a crescer. A empresa espanhola, com unidades em outros países, fabrica motores de carros e ônibus, sendo a Renault a principal cliente. Na unidade de Curitiba, a fabricante vai produzir os cabeçotes, que atualmente são importados, utilizando a técnica de injeção por gravidade, que assegura um padrão superior nas características mecânicas e metalúrgicas da peça. A planta de São José dos Pinhais será a primeira da empresa no mundo a adotar este processo. E esses 200 milhões que venha agora se agregar para nós fabricarmos esse cabeçote bruto, como se diz, ou seja, na fundição, por um processo que se chama de gravidade. Nós já tínhamos 2 processos de injeção de alumínio na nossa fábrica, baixa pressão e alta pressão, e agora a gente vem agregar o terceiro existente, que é o gravidade. Então nós vamos ter a probabilidade, a fabricação de todos os nossos cabeçotes que vão compor os nossos motores 1.0 e 1.3 turbo localmente, ou seja, nós estamos localizando peças que eram anteriormente importadas e que agora são fabricadas localmente na nossa unidade em São José dos Pinhais. A previsão é que a nova unidade comece a operar em outubro de 2026, com capacidade para produzir 210 mil cabeçotes por ano. Muito bem, agora nós vamos fazer uma pausa e você vai ver depois do intervalo. Lula é condenado a indenizar Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Governo deverá pagar R$15 mil por declarações sobre imóveis do Alvorada. Nos Estados Unidos, Kamala e Trump se reúnem em Nova York para a cerimônia alusiva ao 11 de setembro. E você vai ver ainda, a empresa holandesa desenvolve cápsula móvel como meio de transporte inovador. Nós voltamos em instantes. Tudo é melhor no Comprão, tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. Tudo é melhor no Comprão. Aproveite as ofertas. Cebola cabeça, R$ 2,79 o quilo no Clube Car. Banana branca, R$ 3,49 o quilo no Clube. Maminha ATC inteiro a vácuo, R$ 28,90 o quilo. Açúcar cristal Colombo, 5 quilos, R$ 16,49 no Clube Car. Farinha de trigo Orquídea, 5 quilos, R$ 17,99. Lava-roupas Omo, sachê, 2,4 kg, R$ 22,99. Melhor preço é no Comprão. O nosso estado é campeão nacional na produção de carne suína, pinhão, cebola, ostras, vieiras, mexilhões e maçãs. São 400 milhões de reais investidos em políticas públicas para o agro. Em Santa Catarina, o agro. Estamos de volta agora, 8h13. A Guarda Civil Espanhola confiscou mais de 1 milhão de comprimidos de êxtase e outras drogas sintéticas de uma gangue que fazia contrabando para Ibiza. A maior apreensão de drogas sintéticas na Espanha. A Guarda Civil anunciou nesta terça-feira que foram confiscados mais de 1 milhão de comprimidos de êxtase de uma gangue dedicada a levar entorpecentes para Ibiza. A quadrilha utilizava veículos com fundo falso para transportar drogas por via marítima, até a ilha espanhola, conhecida pela vida noturna agitada. A apreensão teria um valor total equivalente a 27 milhões e meio de dólares e incluem mais de 200 quilos de ketamina, 20 quilos de cocaína e 21 quilos de cocaína rosa, conhecida como Tussi ou 2CB. A operação resultou na detenção de 9 pessoas nas Ilhas Baleares e na cidade de Málaga. Mais de 150 pessoas morreram na passagem do tufão Yagi pelo Vietnã. Segundo o balanço, o número de vítimas segue aumentando. Tailândia, Laos e Myanmar também foram afetados.
Na província vietnamita de Lao Cai, uma zona montanhosa, um deslizamento de terra destruiu um vilarejo, matou 30 pessoas e deixou 65 desaparecidos, de acordo com a imprensa. O total de desaparecidos no país até o momento é de 141. A região enfrenta as consequências do tufão que atingiu o norte do país no último fim de semana, com chuvas e rajadas de vento superiores a 150 km por hora. As inundações, sem precedentes em várias décadas, chegaram a Hanoi, onde a cheia do Rio Vermelho provocou a fuga de centenas de pessoas. De acordo com a diretoria do Centro Nacional de Previsões Meteorológicas, o rio atingiu o maior nível em 20 anos. 16 províncias e cidades do Vietnã ainda registravam ameaças de deslizamentos e inundações nesta quarta, mas a imprensa indicou que o nível da água começou a baixar em algumas regiões montanhosas. No Laos, a imprensa estatal informou que pelo menos uma pessoa morreu. Inundações afetaram casas e lojas em Luang Prabang, cidade que integra a lista do Patrimônio da Humanidade. Em Myanmar, as chuvas provocaram grandes inundações em Thait Lake, cidade na fronteira com a Tailândia. De acordo com um estudo publicado em julho, os tufões estão se formando cada vez mais perto da costa nesta região. Estão mais intensos e permanecem mais tempo em terra, alterações que são atribuídas às mudanças climáticas. O Senado do México aprovou na madrugada desta quarta-feira uma reforma constitucional que autoriza a nomeação de juízes, inclusive do Supremo, por voto popular, um caso único no mundo. Depois de um dia caótico, que incluiu uma invasão da casa por funcionários judiciais e estudantes em greve, a Câmara adotou a reforma do presidente de esquerda Andrés Manuel López Obrador. A oposição afirma que a medida destrói a independência judicial. Foram emitidos 127 votos, dos quais 86 a favor, 41 contra e 0 abstenções, reunindo-se assim a maioria qualificada necessária à aprovação da norma. López Obrador propôs a reforma constitucional no contexto de um confronto com a Suprema Corte, que bloqueou reformas que ampliavam a participação do Estado no setor energético e colocavam a segurança pública sob controle militar. O presidente, que vai entregar o poder à correligionária Cláudia Sheinbaum em 1º de outubro, conta com 70% de popularidade. Ele acusa o Tribunal Máximo e alguns juízes de estarem a serviço das elites, da corrupção e do crime organizado. Já os adversários afirmam que, na verdade, Obrador pretende eliminar a independência do judiciário para instaurar um regime autoritário e perpetuar o partido no poder. A emenda também é criticada pelos Estados Unidos e pelo Canadá, que alegam que ela prejudicaria o acordo comercial TEMEC. Washington ainda alertou que o voto direto deixaria os juízes à mercê dos cartéis do narcotráfico, que influenciam as campanhas políticas no país. Eleições americanas. Tanto a campanha democrata quanto a republicana demonstraram otimismo com o desempenho no debate da noite desta terça-feira. Kamala Harris deixou Donald Trump na defensiva durante o debate presidencial da noite de terça-feira, repleto de ataques pessoais e políticos, na qual a democracia demonstrou um bom desempenho. O resultado foi considerado tão bom que a equipe de campanha da democrata afirmou que ela está pronta para um segundo debate. O evento também agradou a cantora Taylor Swift, que declarou apoio a Kamala, a quem chamou de guerreira, que luta por direitos e causas como as quais ela se identifica. Apesar do otimismo do lado democrata, o ex-presidente republicano também reivindicou a vitória no debate. Tudo que eu faço é dizer a verdade, eu digo a verdade. Se ganhar ou perder votos, não ligo, mas este foi meu melhor debate. Achei que foi muito bom, ela foi muito fraca na política externa. O debate da rede ABC começou com um aperto de mão entre os dois, mas surgiram faíscas desde o primeiro minuto e, à medida que o programa avançava, o tom agressivo aumentava. Donald Trump foi demitido por 81 milhões de pessoas. Vamos ser claros sobre isso e ele está tendo dificuldades em processar isso.
Durante décadas, os debates permitiam que um candidato se distinguisse do rival, mas não afetavam consideravelmente a campanha. Mas o cenário mudou em junho, quando o péssimo desempenho do presidente Joe Biden precipitou a desistência da reeleição. O bastão foi passado para Kamala Harris, que muitos americanos não conheciam. O debate foi visto como uma oportunidade para convencer os indecisos, importante para as duas candidaturas, especialmente nos chamados estados pêndulo, que votam em um partido ou outro dependendo dos candidatos. I have concepts of a plan. I'm not president right now. E um dia após o debate eleitoral no canal americano ABC, na Filadélfia, os candidatos à Casa Branca, Kamala Harris e Donald Trump, se encontraram nesta quarta-feira na cerimônia em memória às vítimas do atentado de 11 de setembro de 2001. Kamala Harris e Donald Trump trocaram um aperto de mãos durante a cerimônia de aniversário do 11 de setembro em Nova York, sob o olhar do presidente Joe Biden. Como ocorre todos os anos, os nomes das cerca de 3 mil pessoas mortas nos ataques praticados pelo grupo Al-Qaeda em 2001 foram lidos durante um evento em memória que contou com a presença do ex-prefeito da cidade, o milionário Michael Bloomberg. Em um comunicado, Harris disse: "Somos solidários com as famílias e entes queridos das vítimas. Também honramos o extraordinário heroísmo exibido naquele dia fatídico por americanos comuns, ajudando os compatriotas." A democrata segue na quinta-feira para a Carolina do Norte, um dos poucos estados que devem decidir a eleição, onde ela conseguiu reverter uma vantagem de 6 pontos de Trump e empatou nas pesquisas eleitorais. No mesmo dia, o republicano deve subir ao palco em Tucson, no Arizona, concentrando-se em temas como economia em dificuldades e aumento do custo da habitação. A inflação nos Estados Unidos caiu mais do que o esperado em agosto, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quarta-feira. O anúncio deve reforçar os pedidos para que o Federal Reserve reduza as taxas de juros na próxima semana. Um corte nas taxas por parte do Fed impulsionaria a demanda na maior economia do mundo. O Departamento do Trabalho disse que o índice de preços ao consumidor foi de 2,5% em termos anuais em agosto, depois de ter registrado 2,9% em julho. Este é o valor mais baixo desde fevereiro de 2021. A medida da inflação, que não contempla os custos voláteis dos alimentos e da energia, manteve-se praticamente inalterada, a uma taxa anual de 3,2%. O governo brasileiro deverá indenizar Jair Bolsonaro em R$15 mil, após o presidente Lula acusar o antecessor de levar os móveis do Palácio da Alvorada. O governo de Lula vai ter de pagar R$15 mil ao ex-presidente Jair Bolsonaro e esposa, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, por danos morais. A decisão é da 17ª Vara Federal de Justiça do Distrito Federal e diz respeito à acusação do atual presidente de que o antecessor levou dezenas de móveis do Palácio da Alvorada antes de entregar o poder. De acordo com a ordem publicada terça-feira, a Presidência da República também deve publicar, nos canais oficiais, uma retratação das declarações de Lula. A Advocacia Geral da União informou à agência France Press que vai recorrer da decisão. Ao se mudar para o Palácio da Alvorada em fevereiro de 2023, o líder petista criticou a falta de móveis. Na época, Lula disse que se os móveis fossem de Bolsonaro, ele teria um motivo para levá-los, mas são coisas públicas. Não sei por que ele precisa levar a cama. Ao todo, o governo Lula deu falta de 261 itens, que apareceram meses depois em um depósito. A família Bolsonaro esclareceu que optaram por decorar os ambientes do Palácio da Alvorada com móveis pessoais. Por isso, guardaram mobiliário correspondente ao acervo público.
Deputados de São Paulo tentam barrar a nomeação de Macaé Evaristo aos direitos humanos. Ela assumiu a pasta em uma nomeação do presidente Lula após a demissão de Silvio Almeida. O questionamento é em razão da deputada estadual de Minas Gerais enfrentar um processo na Justiça. Assunto claro para o jornalista Tiago Pereira. E a gente pergunta para o Tiago, será que ela vai conseguir se manter no cargo? Hein, Tiago, o que você nos diz? Boa noite e bem-vindo. É difícil a gente prever porque é tudo muito recém, essa troca de ministros, né? Em meio a uma polêmica, mais ainda. E aí vem agora dados trazendo à tona a população sobre o passado da ministra e que ainda tem questionamentos na Justiça. Ela ainda não foi condenada, não há uma decisão final, mas os deputados têm esse direito, né, de questionar o Poder Executivo sobre nomeações, sobre indicações, e esse é justamente o papel deles. Boa noite a você. Boa noite. E a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Pois é, que o presidente Lula tem dedo podre para indicar ministros, a gente já sabe. Mas na pasta dos direitos humanos, se tudo ficar provado, teria sido uma das piores indicações, a explanada até esse momento. A nova ministra é alvo de questionamentos dos deputados Leonardo Siqueira, do Partido Novo, e Guto Zacarias, do União Brasil. Ela enfrenta um processo na Justiça por improbidade administrativa, no qual responde à acusação de superfaturamento na compra de kits e uniformes escolares, lá em 2011. Na época, ela ocupava o cargo de secretária de Educação de Belo Horizonte durante a gestão do ex-prefeito Márcio Lacerda. Após o escândalo que o governo escondeu até onde foi possível, envolvendo denúncias contra o ex-ministro Silvio Almeida, acusado de importunação sexual, envolvendo a ministra Aniele Franco, chega mais uma indicação com pendências ainda não resolvidas na Justiça. Pendências essas que a grande mídia sequer ousou em pesquisar, como fazia quando Bolsonaro era presidente em qualquer indicação, puxando a ficha corrida dos indicados. Agora eles puxam o currículo vitae e traçam as qualidades, afinal são indicados de Lula, entende? Falando no caso do ex-ministro Silvio Almeida, algumas peças-chaves ainda precisam ser esclarecidas e o que fica claro é que ele e Aniele Franco tiveram algum desentendimento no início do governo Lula e há algumas questões pautadas pelo ministério que ele dirigia com relações ao Disque Denúncia envolvendo a ONG Me Too Brasil. Essa ONG, inclusive, foi a que o denunciou. Mas nunca é demais a gente sempre lembrar que caráter independe de cor, sexo ou grau de instrução. E é bom também a gente reforçar que o caso nada tem a ver com racismo ou qualquer tentativa de sujar a imagem do ex-ministro que alegava, enquanto na pasta, defender as minorias, as mulheres e combater a violência. O caso esse é mais um de tantas denúncias de abuso de poder e violência psicológica e física contra as mulheres brancas e negras deste país. Portanto, há sim uma tentativa de misturar os assuntos, ele alegando que por ser homem negro, ter chegado numa posição que chegou, né, um homem com PhD, super reconhecido nesse meio de defesa dos direitos humanos, que tem vários livros publicados, é pesquisado, é analisado pela academia sobre quando o assunto é direitos humanos, claro que mancha a imagem dele. Mas a denúncia, vindo inclusive de uma outra mulher negra, nada tem a ver com a questão do racismo diretamente ligado, mas sim contra esse crime que a gente denuncia aqui diversas vezes, pauta do noticiário nacional praticamente que diário, que é a violência contra as mulheres. Isso sim é a pauta. Eu acho que quando a gente tenta misturar ou trazer uma causa para outra, a gente acaba deixando essa outra causa que é tão importante, que é o racismo, de lado. Você acaba misturando os assuntos. Então, racismo é uma coisa que tem que ser combatida, a gente sabe, e a causa do racismo é muito forte, a gente precisa sempre combater ela aqui no Brasil, mas a violência contra as mulheres também. Então, a gente não pode misturar os dois assuntos, porque são assuntos importantes, polêmicos e que precisam, sim, ambos serem combatidos. Independe, como eu falei, da cor,
do gênero, da raça e também do conhecimento, seja o mais humilde até o mais intelecto, caso esteja envolvido em qualquer um desses ambos casos, seja o racismo ou a violência, precisam ser investigados e combatidos. Essa ministra que assumiu, você me perguntou quanto tempo vai ficar, né? A gente ainda vai aguardar essas decisões, esses questionamentos dos deputados, mas enquanto fique, que ela apure e investigue. Verdade. Tiago, muito obrigada e até a próxima. Boa noite, Andréia, toda a audiência. A gente se vê numa próxima edição aqui do Pix News. Tá certo, aguardamos então até lá. E o Papa Francisco chegou nesta quarta-feira em Singapura para mais uma visita de 48 horas, a quarta e última etapa da longa viagem pelo sudeste da Ásia e Oceania, que termina na próxima sexta. 38 anos depois de João Paulo II, Francisco visita a cidade-estado de 6 milhões de habitantes, onde vai discursar na quinta-feira para autoridades e comandar uma missa em um estádio. Na turnê, o Papa argentino já visitou Indonésia, Papua Nova Guiné e Timor-Leste. Nesta quarta, 10º dia de uma viagem de ritmo muito intenso, o único compromisso do Papa foi um encontro privado com os jesuítas que ocorreu durante a tarde. Singapura é um dos países mais desenvolvidos da Ásia, mas também é alvo de críticas na área dos direitos humanos e devido ao rigor do sistema judicial que ainda aplica a pena de morte. A cidade-estado tem grande parte da população de origem chinesa e abriga importantes minorias indianas e malaias. Os cristãos representam 19% da população, de maioria budista. Agora imagine viajar de uma cidade para outra dentro de uma cápsula móvel. E essa realidade está próxima de ocorrer. A aposta é de uma empresa holandesa que acaba de fazer o primeiro teste da nova tecnologia. Uma empresa holandesa garante que em 6 anos será possível viajar de Amsterdã a Berlim em 90 minutos, a uma velocidade de 700 km por hora. A Rádio Hyperloop confirmou que realizou um experimento promissor no centro de testes construído na cidade de Vendan, província de Groningen. No teste, que ocorreu dentro de um túnel de 420 metros de comprimento, o trem levita antes de seguir viagem. Por enquanto, a velocidade é baixa, apenas 30 km por hora. Mas os operadores esperam chegar aos 100 km por hora antes do final do ano, nas instalações da European Hyperloop Center. Estamos programados para estar prontos em 2030. Esse é o nosso roteiro para tudo que temos para entregar. Estaremos prontos para transportar passageiros em um veículo como esse até 2030. Elon Musk, fundador da Tesla, apresentou a ideia em 2013, em um artigo que indicava um modo de transporte alternativo para conectar Los Angeles a São Francisco. Desde então, várias tentativas de implementar a tecnologia fracassaram. Mas Van der Paas não perde a confiança no conceito de trem ultra-rápido e com suporte magnético. Ainda estamos construindo a tecnologia, maturando e evoluindo. E a cada teste que fazemos, aprendemos e melhoramos. O objetivo final é substituir os voos de curta distância e as longas viagens de carro na Europa, com tarifas comparáveis às companhias aéreas de baixo custo. O uso de uma rede densa de Hyperloop também pode beneficiar o meio ambiente. O modo de transporte usa cerca de 1/10 da energia necessária para o deslocamento aéreo e 1/3 da energia para realizar a condução ferroviária tradicional. Interessante. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada a você pela companhia. Na sequência tem a série Lost. E a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.